Nós estamos hoje conversando sobre pais, filhos e alimentação. O que é certo e o que é errado. É isso que a gente vai saber conversando com o Dr. Carlos, o pediatra do site Mãe com Filhos, aquele que vocês estão bem acostumados a ler todas as quartas-feiras. Também a jornalista e mãe, Patrícia Sequeira, e ela tem uma história aí de como é que ela fazia para as crianças comerem, como é que é? O feijão em casa durante anos ele foi disfarçado nutritivo. Eu sempre falava, vamos fazer o feijão nutritivo. O feijão sempre tinha, um dia tinha abóbora, desaparecia, ela dentro cozinhava tanto que desaparecia, outro dia era chuchu, nunca o feijão teve gosto de feijão. Tá certo a gente disfarçar o alimento? Olha, a resposta, assim, teórica seria não, né? Mas até respondendo a uma pergunta que apareceu algum tempo atrás no nosso site, que era assim, muito bem, doutor Carlos, o senhor fala tudo isso, mas o senhor é pai também? Né? E aí eu tenho que dizer, sou pai, sim, sou pai da Maria Eduarda, de 8 anos, que passa por todas essas fases, e então não é fácil, né? Então a gente diz, olha, o certo é isso e aquilo, mas a realidade é um pouco diferente. E a Maria Eduarda come sem disfarçar? Ela come algumas coisas, não gosta de outras, né? E a gente procura respeitar. Agora, eu acho que o exagero é que é ruim. Então eu acho perfeitamente válido que uma vez por semana a família use alguma estratégia, como por exemplo fazer uma sopa de legumes, em que você coloque chuchu, mandioquinha, cenoura, e você garante lá a ingestão de cenoura, de vitamina A, você eventualmente fazer um feijão nutritivo, né? Agora, eu acho que isso não pode ser a realidade do dia a dia, porque senão a gente até tira a oportunidade de a criança gostar de algum alimento. Meu filho caçula adora cereal integral. Então ele adora barra de cereal integral, ele come granola e ele só come arroz integral. Então eu me vejo diante de uma situação em que o mais velho não gosta e o mais novo prefere. E a gente sabe que o integral é melhor. Como é que a gente faz para a criança compreender que o integral é melhor? Como é que a gente faz para tornar isso atraente? Tem uma regra básica em pediatria que a criança aprende por imitação. Então não dá para a gente comer um arroz branquinho, refinado, e falar para o filho, olha, mas você tem que comer esse porque é melhor. Né? Então o primeiro passo é os pais consumirem aquilo. Se aquilo for feito desde pequeno, a criança não vai ter outro padrão. Para ela, o arroz é o integral. O dia que ela comer o arroz branco, ela vai estranhar. Agora, no caso do cereal integral, eu acho que ele tem muitas chances de ficar escondido de uma forma bacana, porque você não precisa ter 100% de cereal integral num bolo. Você pode ter 50%, 40%, 30%, 70%. E vai ser bom o suficiente. Essa porção menor de cereal integral já ajuda bem a nutrição infantil? Sim, é sempre melhor do que zero, né? Tá. Então se eu conseguir pôr 10% de farinha integral num bolo que eu faço em casa, então você pode ter em casa lá o seu estoque de farinha, mas ter um pacotinho de integral. Eu vou fazer um bolo que vai 4 xícaras de farinha, eu ponho uma da integral, ou meia para começar a habituar com aquele paladar. Sei. E eu digo para vocês assim, quem começa a consumir integral não aceita voltar, porque o integral ele tem consistência, tem a mastigação, ele é mais saboroso, então depois que acostuma a pessoa não quer voltar para o refinado. Então em casa é mais fácil. Como é que a gente faz para levar isso para a escola? Mas hoje em dia tem uma coisa... Porque acho que esse é um grande sofrimento dos pais. Sim, mas tem uma coisa que eu acho muito importante. A gente aceita perfeitamente que os nossos filhos sejam capazes de aprender uma equação dificílima, eles saem do colegial capazes de saber quanto que um carro tem que correr para ultrapassar outro, né? E a gente acha impossível que eles aprendam coisas básicas sobre educação nutricional, né? Uma coisa básica, ler rótulo. Né? Então, quer dizer, você vai ter que levar um lanche para a escola, então as nossas famílias têm que acostumar a ler o rótulo e procura lá, olha, esse biscoito não tem cereal integral, esse tem 10%, esse tem 15%, então ela vai fazer essa opção. E hoje a indústria brasileira está muito preparada para isso. Hoje você tem biscoitos do tipo creme cracker na versão integral, você tem torrada na versão integral, você tem barra de cereal na versão integral, né? Então acho que esse é o primeiro caminho, é possível sim. Na verdade é mais um trabalho de conscientização até das empresas, para que elas passem a produzir mais coisas que tenha o integral como uma parte da sua fórmula, né? Para as crianças sentirem isso como comum, né? Normal. Porque senão aí vem aquela coisa, mamãe, mas ninguém na minha escola leva, ninguém come, por que eu tenho que levar? Eu acho que dentro disso que você falou, eu acho que a indústria é um aliado importante, porque o que a criança não gosta muito de levar é um pãozinho com manteiga ou queijo embrulhadinho no guardanapo, porque isso é um mico enorme, né? Agora, se você tem um produto industrializado, numa boa qualidade, integral, com pouca gordura, com pouco sódio, etc., mas é um pacotinho,
tá? Sim. Resolve esse problema, porque ela levou um pacotinho igual aos outros. Não importa muito o que tem dentro, mas é o levar o pacotinho. Então, eu também tenho essa ideia de que a indústria que pode nos ajudar a levar, né, para a criança. Essa coisa do pacotinho é muito curioso porque das frutas, por exemplo, estava perguntando sobre como faz para levar as frutas. Eu comprei várias embalagens de formatos de frutas. Então, assim, a maçã vai dentro de uma embalagem de maçã. A banana tem um formato de banana dentro da banana. E eles amaram. E esses combinados de abrir concessão às vezes, a gente pode fazer, doutor? Tem que fazer, porque a vida é assim, né? Porque se a gente falar para os nossos filhos que eles nunca podem ter exceção, mas eles veem que a gente toma uma cerveja no fim de semana, que a gente vai numa churrascaria e come muito mais do que deveria, eles vão dizer, mas peraí, como é que funciona? Por que para eles é diferente? Então tem que ter exceção. A gente tem que ensinar as crianças que a exceção seja a exceção e não a regra, mas jamais privá-los disso. E mesmo eu trabalho basicamente com crianças obesas no consultório, Sim. e mesmo com crianças obesas, eu falo para as mães, é proibido proibir. Não tem essa de, não, ele vai na festinha, então ele vai jantar antes em casa para não comer na festinha. Isso é um crime. A criança vai na festinha, ela tem que comer brigadeiro sim, comer bolo sim. Agora ela tem que saber que se ela tiver 10 festas por semana, no seu não dá livro para tem tocar. essa coisa de que a mãe também tem que ter o bom senso, né? De não expor a criança a essas situações em excesso. Sim. Então hoje nós conversamos sobre alimentação, pais, filhos, soubemos qual a importância dos cereais integrais na alimentação infantil. E se você tem interesse no assunto, continue com a gente, veja o site Mãe com Filhos, todas as quartas-feiras temos texto do Dr. Carlos Nogueira sobre o tema.